Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Cardia Simões, que lidera a equipe de pesquisadores brasileiros responsável pela instalação do módulo científico Criosfera 1 na imensidão do gelo antártico. Vamos conversar sobre a importância das pesquisas científicas que estão sendo feitas nessa região gelada do globo terrestre. Professor, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar por que estão se fazendo essas pesquisas nessa região tão inóspita, tão gelada, e qual é a importância dessas pesquisas. Olha, nós temos que entender, antes de tudo, que a Antártica, primeiro, é um continente de 13,6 milhões de quilômetros quadrados, isso é quase uma vez e meia, um pouco mais de uma vez e meia o território brasileiro, e mais 36 milhões de quilômetros quadrados do Oceano Austral, que é esse oceano ao redor da Antártica. Então, nós estamos falando, na verdade, de 10% do planeta Terra. Se nós trouxéssemos todo o gelo da Antártica e botássemos sobre o território brasileiro, nós temos uma camada homogênea de 3 quilômetros de gelo sobre todo o país. Isso de profundidade. De profundidade, de espessura aí em qualquer lugar, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Isso mostra que nós estamos tratando de algo enorme e, mais importante de tudo, hoje nós sabemos que no sistema climático global, o que gera a circulação dos oceanos, a circulação da atmosfera, as condições meteorológicas, é afetado tanto pelos processos que ocorrem no Equador, nos trópicos, como nas regiões polares. Basicamente, o que eu estou dizendo é que hoje nós sabemos que a Antártica é tão importante quanto a Amazônia, por exemplo, no sistema climático global. E se nós queremos entender como o nosso cotidiano é modificado, como o nosso clima é afetado pela Antártica, nós temos que fazer estudos que mostrem a influência daquela região no Brasil e vice-versa. Esse trabalho brasileiro, ele já vem sendo feito há 30 anos. Sim. E por que agora essa alternativa de construir um módulo no interior da Antártica, em vez de ser na costa litorânea, onde já temos uma base, Comandante Ferraz, né? É o nome da nossa base lá. O Programa Antártico Brasileiro chega nesse verão, ao 30º ano, desde a sua estruturação e montagem. Trata-se, na verdade, de um programa nacional, governamental, que é gestionado pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, mas que envolve, como o próprio nome diz, vários ministérios, onde se destacam o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Ministério das Relações Exteriores. E cabe aos cientistas dentro desse, eu diria, desse tripé de agentes que atuam mais, e também não podemos esquecer que também o quarto ministério que atua é o Ministério do Meio Ambiente. Cabe à comunidade científica executar os projetos de investigação. E hoje essas investigações são as mais variadas possíveis e têm como objetivo primário entender, e isso é uma reestruturação que está havendo do programa, entender o papel da Antártica no meio ambiente brasileiro. E isso, é claro, envolve o vice-versa. Como a atividade industrial, a atividade agrícola, nossa modificação do uso do solo no Brasil afeta o resto da América do Sul, principalmente o sul da América do Sul, e interfere na Antártica. Ou seja, nós temos que ver que o sistema ambiental é único e indivisível. Ele não é separado. Nós não podemos estudar o Brasil, entender o Brasil, olhando só para na questão ambiental, olhando só para o nosso território. E esse é o viés que está se dando para o Programa Antártico Brasileiro. E qual é a importância desse novo passo? Eu me refiro ao módulo... Ao módulo propriamente dito. Propriamente dito. E o que é esse módulo? Explica assim para os leigos que estão nos assistindo nesse momento. Então, o que aconteceu? Nesse verão, comemorando o 30º ano do PROANTAR e também o 100º ano da chegada do homem ao Polo Sul Geográfico, finalmente o Brasil tem uma estação, na verdade um módulo pequeno, porque é totalmente automatizado, no interior do continente. Para nós termos uma ideia de escala, a distância entre a Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica no arquipélago, perto da costa do continente, e esse novo módulo que nós chamamos Criosfera 1, Criosfera é toda a massa de gelo do planeta, é de 2.500 quilômetros.
Ou seja, é mais ou menos a distância entre o Rio de Janeiro e Belém do Pará. Isso dá uma ideia das dimensões e do desafio logístico, inclusive, para chegar nesse lugar. Agora, o que é esse módulo? Explica em detalhes. Então, esse módulo está situado no interior da Antártica. A temperatura média lá é ao redor de menos 32 graus centígrados, a média. Ele já é pronto, ele já chegou ele lá já é pronto, e ele é feito de quê? É um container, e esse container é evidentemente totalmente isolado para sobreviver às temperaturas de até menos 60 graus centígrados durante o inverno, e dentro nós temos equipamentos. Ele é totalmente automatizado e sustentável. Automatizado, nós temos equipamentos, estações meteorológicas automáticas que estão nesse momento coletando os dados mais variados possíveis das condições climáticas. Isso vai desde temperatura, umidade, inclusive acumulação de neve, de quanto está acumulando de neve dia após dia. Temos também um medidor de CO2, o dióxido de carbono, o principal gás estufa. Ele está constantemente medindo e as nossas medidas já apontam que são medidas similares às concentrações em outros lugares do mundo e da Antártica, na média, que é aquele aumento que nós estamos vendo, já marcando 386 partes por milhão por volume, que é uma concentração, na verdade, desse gás, e que mostra e reafirma o aumento de 40% na concentração de CO2 desde o início da Revolução Industrial. E também temos outros sensores, filtros, que estão amostrando o que nós chamamos de carbono negro, ou black carbon, que são micropartículas geradas pela queima de combustível fóssil, ou mesmo de queimadas aqui na América do Sul, ou na África, nós ainda não podemos separar, e que são transportadas para o interior da Antártica. Mas esse é só o primeiro passo. E como é que se gera energia para manter-se esse módulo funcionando lá naquele... Essa é a parte mais interessante, em termos que nós tínhamos que criar um módulo ambientalmente correto, de um lado, e do outro que permitisse que ele corresse sozinho, ele é automatizado e sem energia, dada por geradores. Então, nós criamos um sistema solar, são painéis solares, mas o Sol, naquela latitude, é bom lembrar que nós estamos com esse módulo Criosfera 1 a 84 graus sul, a somente 670 quilômetros do polo sul geográfico, e agora em abril não tem mais luz. E nesse momento, final de março, começam a funcionar 4 geradores eólicos, são 4 turbinas eólicas. Ou seja, quando não tiver sol, o vento abastece de energia. E tem, é claro, baterias. E naturalmente as pessoas, os cientistas, a equipe que está trabalhando, mora dentro do módulo. Não, ela só ficou agora, nós ficamos um mês para montar o módulo e montar esses equipamentos, e aí a equipe saiu dia 19 de janeiro de lá, eu estava lá presente, coordenando essa missão de instalação do módulo, e ele está correndo totalmente automatizado e mandando os dados via satélite para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e de lá distribui para a comunidade científica brasileira. E vai funcionar durante todo o inverno assim. E como é que se faz o deslocamento da estação Comandante Ferraz para o módulo? Olha, nem se passa por Ferraz, porque nós estamos, imagine, para nós termos uma ideia, a Estação Antártica Comandante Ferraz, você tem acesso a navio, está na costa, e está num ambiente relativamente ameno. A temperatura média é menos 2,8. O módulo Criosfera 1 está sobre gelo que atinge 2 km, até, talvez ali perto, até 2,5 km. A temperatura facilmente, mesmo agora no verão, a sensação térmica caiu a menos 42 graus. Você tem que chegar lá com aviões. Então, esse ano nós fretamos um avião interessante, um avião russo de bandeira do Cazaquistão e tripulação da Ucrânia. Isso nos levou até 80 graus sul. De 80 graus sul, o módulo que foi dentro desse avião saiu num trator e foi mais 500 quilômetros. E o grupo 10 cientistas de várias instituições nacionais seguiu do velho DC-3, modificado, modernizado, ele se chama DC-3 Basler, e fez mais 500 quilômetros nesse avião com esquis e aterrissou do lado do módulo. E ali nós ficamos meio ano.
E ali nós ficamos 30 dias montando e instalando os equipamentos e deixando ele preparado para o inverno. E dia 19 de janeiro nós deixamos ele lá, tá correndo sozinho. Todos os anos, em dezembro, uma equipe de 4, 6 pesquisadores irá, nesse modo, passará 3 semanas, 4 semanas, fazendo a manutenção. A nossa esperança é que no mínimo 4, talvez até por 10 anos, nós vamos poder correr esses experimentos e, é claro, ampliá-la e ter mais sensores de outros parâmetros ambientais. E quanto custou a construção desse módulo? Olha, o custo é relativamente barato para uma missão. O módulo em si saiu cerca de R$500 mil, mas a operação toda, principalmente devido à logística, que é muito cara, foi um projeto de 2,5 milhões de reais. E quem bancou? Quem bancou foi o governo brasileiro, mas com ações do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, através do CNPq, e também a frente parlamentar em prol do Programa Antártico Brasileiro, que hoje é liderada pelo senador Cristóvão Buarque. Através de emendas parlamentares, dotando recursos para o projeto específico. Essa é a grande diferença que nós podemos dizer. O Programa Antártico Brasileiro cresceu muito durante os últimos 5 anos devido ao empenho do Poder Legislativo em ajudar o Programa Antártico Brasileiro. E nós temos que manter essas atividades na Antártica, porque além da ciência propriamente dita da importância ambiental, nós temos a relevância política dessa ciência. Porque o Tratado Antártico, o tratado que gestiona quase 50 milhões de quilômetros quadrados, quase 10% do planeta Terra, diz especificamente que um país, para ter direito ao voto e, portanto, a decidir o futuro, tem que ter uma presença física lá. Não só a presença física não é nem tão importante. Nós podemos ter a estação, é importante para, inclusive, mostrar o nosso interesse, mas mais importante do que a presença física, hoje em dia, para decidir o futuro da Antártica, é a existência de um programa científico forte. Ou seja, se amanhã, por algum motivo, alguém decidir cancelar a pesquisa científica brasileira na Antártica, por alguma circunstância, o Brasil perderia, pelo menos teria o direito de decidir o futuro de 10% do planeta Terra. É interessante esse aspecto. E como é que está o Brasil comparativamente aos outros países no que se refere a esses trabalhos científicos desenvolvidos nessa região gelada do globo? Olha, o Brasil ainda está no meio termo. Certamente nós somos o país líder latino-americano na ciência antártica. Já começamos eu estou falando evidentemente em termos de qualidade da pesquisa científica e também de investimentos. Alguns países que já começaram muito antes de nós, já têm programas científicos mais fracos do que, ou não tão importantes que nem o Programa Antártico Brasileiro, só que nós ainda investimos, por exemplo, menos do que todos os países do BRICS. Rússia, Índia e China. Rússia, Índia, China e mesmo a África do Sul estão investindo mais do África do Sul? Mais do que o Programa Antártico Brasileiro. Nós ainda falta, e isso é algo que a comunidade brasileira antártica tem muito claro, falta uma certa constância e equilíbrio nos recursos. Ele tem oscilado muito ao longo dos anos. Nós tivemos, ainda bem, e como eu disse, graças aqui ao Senado e à Câmara de Deputados, uma melhora nos recursos entre 2008 e 2011. E agora, para 2012, nós ainda estamos com algumas restrições. E quantas pessoas estão envolvidas? Quantos cientistas brasileiros estão envolvidos nessa O grupo é muito operação? maior do que cientistas, porque envolve certamente cerca de 200 cientistas, mas envolve um número de pessoas que eu não consigo precisar o total de oficiais, sargentos e praças da Marinha do Brasil. Pessoal do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores. Nós mantemos a Estação Antártica Comandante Ferraz, que oscila a sua ocupação entre 12 a 20 pessoas durante o inverno, chegando algumas vezes no verão a mais de 60, 70 pessoas. 2 navios, um que está em pleno vapor funcionando, que é o navio polar Almirante Maximiano,
O outro navio ainda requer alguns cuidados, que é o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. Agora, esse módulo científico Criosfera 1 no interior da Antártica e cada vez mais, isso é interessante, acampamentos. Nós não podemos identificar o Programa Antártico Brasileiro somente com a Estação Antártica Comandante Ferraz. A estação é importante como nosso lar, é a nossa bandeira que está na Antártica, mas é um pontinho num continente de quase 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, cada vez mais, os acampamentos, os módulos científicos e as atividades de expansão, por exemplo, travessias com motos de neve, tratores, polares, se tornam cada vez mais importantes. E em que ramos da ciência o senhor acha que os resultados dessa pesquisa aproveitarão mais? Quer dizer, onde é que os resultados da pesquisa serão mais aplicados? Em que setores? Olha, o conhecimento da Antártica vai desde a ciência básica e a investigação de algumas surpresas, inclusive, no nosso conhecimento. E eu acho que o ponto mais interessante foi a descoberta ao longo dos últimos 15 anos de mais de 170 lagos subglaciais. O que são isso? Embaixo desse manto de gelo de 2, 3 quilômetros de espessura, eu tenho verdadeiros lagos, totalmente isolados. E o maior deles é o lago subglacial Vostok, que os russos anunciaram que chegaram a esse lago, que está abaixo de 3.000 e quase 3.800 metros de gelo. E ele está isolado. Talvez há 10, 15 milhões de anos, a vida se desenvolveu independente do resto do planeta Terra. É uma grande curiosidade científica o que nós vamos encontrar lá. Mas pouco se fala e pouco está se anunciando que nós temos uma descoberta mais recente, que a maioria desses 170 lagos, ou mais lagos, estão interligados com uma bacia de drenagem muito maior do que a bacia amazônica. Ou seja, nós temos verdadeiros rios subglaciais. É claro que o volume de água não é tão grande quanto a Amazônia, mas a área é maior. Ou seja, nós estamos mudando a percepção geográfica do planeta Terra. E isso traz conhecimentos na área biológica, na exobiologia, na procura de vida extraterrestre, na vida adaptada a condições extremas de frio. Isso vai de peixes que têm anticongelantes no sistema circulatório. Nós não sabemos ainda como é que nós podemos, inclusive, usar isso em medicina no futuro. Prover os melhores registros das variações climáticas do mundo, os melhores arquivos da história do clima do mundo estão nas camadas da neve e do gelo da Antártica. No caso da poluição também... O registro da poluição. Como a Antártica é um lugar isolado, é o continente mais isolado, mais frio, mais ventoso, todas as informações que estão guardadas lá têm um caráter global. Então, por exemplo, como nós sabemos, a grande questão, como nós sabemos que nós mudamos a composição química atmosférica do mundo ao longo dos milhares de anos, aí a espécie humana, através de estudos de amostras de neve e gelo coletadas, camada por camada, que os cientistas fazem uma série de análises químicas. E assim vai. Hoje, por exemplo, os maiores investimentos em astronomia começam a ser feitos dentro da Antártica para colocar os novos telescópios e radiotelescópios que vão ser muito superiores ao Hubble e também esses telescópios que estão sendo instalados no deserto de Atacama. Ou seja, a Antártica é um grande laboratório natural, onde o Brasil, através do Programa Antártico, participa e também, com isso, pode dividir e trocar dados. Ou seja, nos dá acesso ao Programa Antártico Brasileiro a dados e informações de vanguarda. E os países trocam, intercambiam informações dessas experiências que estão sendo feitas? Olha, o próprio sistema do Tratado Antártico impinge, força essa contribuição, mas o ambiente agressivo também facilita. Então, a maioria desses projetos, devido ao alto custo, eu mesmo participo em vários programas, são organizados e executados com cooperação internacional. Então, a Antártica é um exemplo de preservação ambiental, é o último continente pristino. Se nós falharmos na preservação da Antártica, a gente vai certamente falhar em outros lugares do mundo. Quem quiser mais informações sobre esse tema, deve acessar que site? Olha, nós temos vários sites, mas pode ser o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Centro Polar e Climático, www.ufrgs.br/Antártica. Mas se procurar Programa Antártico Brasileiro,
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem uma parte dedicada à Antártica, inclusive pode-se baixar alguns livros, principalmente para o público do ensino médio, sobre a questão antártica, geografia, história e biologia. Muito obrigado pela entrevista, um assunto muito interessante. Vamos continuar aqui na TV Senado, obviamente, interessados em acompanhar essa grande aventura científica brasileira. Foi um grande prazer. Bem, chegamos ao final de mais um Cidadania. Quem quiser copiar este ou qualquer outro programa da nossa grade, basta entrar no site www.senado.gov.br/TV. Este também é o caminho para você enviar o seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão para a nossa pauta.